Vanessa, você quer fazer alguma colocação inicial ou podemos já falar direto no assunto? Eu vou colocar que essa é uma obrigatoriedade que se iniciou agora em 1 de janeiro, né? A Receita Federal mudou um pouco a forma com que ela quer que os profissionais da saúde declarem esses recibos que são emitidos, né? Normalmente, até então, eram recibos emitidos em papel mesmo, ou impresso no computador, carimbado e assinado pelo médico, informando o recebimento. E a partir desse ano, agora a partir de 1 de janeiro, esses recibos são feitos dentro do portal da Receita Federal. Então, eles já vão se comunicar diretamente com a declaração de imposto de renda pessoa física e com o sistema da Receita Federal. Então, vai ficar muito mais fácil da Receita, inclusive, ter esse controle do que é emitido, do que é recebido. Então, só para explanar um pouquinho do que a gente vai falar. Muito bem. Então, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, mas antes disso, eu quero dizer que logo no fim, quando a gente encerrar a nossa reunião aqui, que vai ser bem rápida, a Ana, nossa colaboradora aqui da área de comunicação, ela vai enviar para vocês um manual que foi elaborado pela Receita Federal, que é uma orientação em relação a essa questão do recibo saúde, tá? Eu até vou compartilhar a tela aqui para a gente tratar sobre esse assunto. Compartilhar. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, dá um alô aí, porque como eu estou com 2 computadores, eu posso não... Estamos vendo. Estão vendo? Bom, esse manual é o manual da Receita Federal, tá? Que a gente vai encaminhar depois para vocês. E então aqui ele traz passo a passo e algumas aplicações. Eu vou olhar para alguns pontos aqui que eu acho fundamental a gente ter isso definido. Então, quem está obrigado a emitir o recibo saúde eletrônico através do portal da Receita são os profissionais dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Tá? Então, para explicar o que é isso, nada mais é aquele recibo normal que a gente estava todo mundo acostumado. O paciente vem, paga a consulta, o procedimento, o atendimento, a secretária emitia ali, às vezes, um recibo pré-impresso ou fazia no computador um recibo que tinha os dados, o valor, o dado de quem pagou, de quem recebeu, o CRM do médico, o CPF do profissional, a assinatura, a data e etc. Isso vai continuar existindo, só que não vai ser mais dessa forma, ele só vai ter validade se esse documento for emitido dentro do portal, dentro do sistema da Receita, porque a partir do momento que o médico, o dentista emitir esse recibo, automaticamente ele já vai ficar vinculado ao CPF do pagador, e o pagador vai poder trazer isso para a declaração de imposto de renda dele. Inclusive, se esse cidadão, esse pagador, ele tiver o aplicativo da Receita Federal instalado no celular dele e logado com a conta Gov, no exato momento em que o recibo for emitido dentro da plataforma, vai aparecer um pop-up ali no celular, uma notificação dizendo que foi emitido o recibo no valor de X do doutor fulano de tal. Então, assim, a coisa fica de um tamanho de compromisso e de transparência que fica complicado, né? Qual é o grande objetivo da Receita Federal através dessa funcionalidade de criar essa obrigatoriedade? Nada mais, nada menos do que inibir ou diminuir, né, a possibilidade de sonegação, porque a gente sabe muito bem, né, não é segredo para ninguém, que tem muita gente que chega na hora da declaração do imposto de renda, sai atrás de dentista, de médico, de fisioterapeuta para pedir recibo para poder comprovar lá, para poder diminuir o imposto a pagar. A partir do momento que a gente está nessa obrigatoriedade do recibo eletrônico, isso não vai ser mais possível, porque se o recibo não foi emitido naquela data, ele não vai ter mais validade a partir dali. Ou seja, se você procurar o médico em abril do ano que vem para emitir um recibo, ele só vai valer para o ano que vem, não vai valer mais para esse ano, né? Então, por isso,
essa obrigatoriedade de fazer online. Então, do lado do paciente, que é quem vai ter a dedução do imposto de renda, a coisa ficou mais complicada. Do lado do profissional da saúde, do médico, do dentista, do terapeuta, do psicólogo, ele vai estar obrigado, a partir do momento que ele entrar na plataforma do Recibo Saúde, ele vai estar obrigado a mensalmente fazer a apuração do Carnê-Leão. O Carnê-Leão existe há muitos anos já, é uma coisa que já é obrigatória desde sempre, mas que a maioria das pessoas nunca deram muita atenção, não fizeram. Por quê? Porque não existia uma fiscalização em cima. O que é o Carnê-Leão? Né? Esse nome Carnê-Leão, mas nada mais é do que o pagamento mensal do imposto. Como que isso é feito? Sabe a declaração do imposto de renda da pessoa física que é feita lá no ano seguinte, que pega tudo, soma tudo, calcula o valor que deu para pagar e paga o imposto? O Carnê-Leão é a mesma coisa, só que sendo feita mensalmente, já com a estimativa do imposto a pagar, e aí no ano que vem faz a declaração de ajuste anual, consolida tudo. Se der uma diferença a pagar, paga. Se der uma diferença a restituir, recebe o dinheiro de volta. É como se fosse uma retenção na fonte ali. Então, o Carnê-Leão nada mais é do que isso. Então, a partir do momento em que deixa de existir o recibo manual, o Carnê-Leão passa a ser incondicional para o médico, ou para o dentista, ou para o profissional da saúde, porque a partir do momento que ele emitiu o recibo dentro da plataforma, ele já está obrigado a fazer a apuração do Carnê-Leão ali naquele momento, e no mês seguinte ele já tem que entrar, fazer a apuração e, se for o caso, emitir a guia para o pagamento do imposto. Tá? Então, do ponto de vista dos profissionais, vai ser necessário em algum momento uma reavaliação, porque vai precisar dessa obrigatoriedade. E aí eu trago algo que a gente vem falando há muitos anos com os nossos clientes e amigos, né? Não é vantajoso, não é permitido não é que não seja permitido, desculpa, não é interessante para o profissional da saúde atuar na condição de pessoa física, porque a tributação é muito maior. A gente sabe, por exemplo, que tem planos de saúde, como a Unimed, que não credenciam pessoas jurídicas. O médico não pode se credenciar como uma clínica, ele tem que se credenciar como médico, né, daquela especialidade, por exemplo. Mas isso já segue a retenção na fonte. Então, ele já vai ter retenção na fonte, ele vai ter um informe de rendimento para declarar no ano que vem, e isso daí já está resolvido. Mas o médico que atende consulta e recebe ali no consultório de particular, nunca vai ser vantajoso ele fazer isso na pessoa física. Primeiro porque o limite de isenção é muito pequeno, R$30 mil no ano. Né? Então, se ele te faturar mais que R$30 mil, ele já está obrigado a pagar imposto. Segundo, que a alíquota do imposto na pessoa física vai até 27,5%. Né? Começa ali na primeira faixa 15%, tem as reduções, então começa ali 6%, 7%, depois vai até 27%. Então, na pessoa jurídica, dependendo do regime de tributação que ela tiver, dependendo se ela tem ou não funcionários, depende da forma escolhida de tributação, e isso aqui a gente faz com maestria, né, esse planejamento para entender o melhor modelo, ele vai ficar ali entre 6% e 12% de tributação. E se a empresa for um pouco maior, ou o médico já estiver atendendo Unimed, plano de saúde com outros rendimentos, é 14,33%. Então, veja, de 14,33%, que pode ser o máximo que você vai ter ali, para chegar até 27,5%, tem uma grande, né? Além do fato de que esse Receita Saúde pode se tornar um calcanhar de Aquiles, porque aquela história, o paciente veio, depois estornou, daí fez outro recibo. Então, é uma complexidade grande para um custo também tributário alto. Então, eu nunca recomendei que ninguém ficasse na pessoa física, a menos que tenha um valor muito pequeno na pessoa física, e daí divide ali um pouco na física, um pouco na jurídica e tal, mas isso faz parte do planejamento. Acho que até a doutora Camila, não sei se ela está aqui conosco, mas a gente teve uma troca com isso em algum momento, sobre essa questão. Então, para deixar encerrado esse parêntese que eu faço aqui,
eu quero que vocês entendam que nós estamos aqui para ajudar os médicos que continuam atuando como pessoa física. Nossa equipe, né, o pessoal que cuida das notas fiscais das empresas, eles já estão habituados, né, eles já estão preparados para atender e para fazer a emissão também dos recibos quando for necessário, mas eu deixo aqui em aberto essa possibilidade aí de quem precisar fazer como pessoa física e que quiser interesse na jurídica, nos procurem, tá? Mas também oferecemos o serviço da emissão do recibo para quem precisa, como se fosse a mesma nota fiscal. Bem-vinda, doutora Rejane. Uma última coisa ainda dentro do manual, que precisa ficar claro, depois nós vamos para a parte prática de como fazer, é que a legislação traz que o recibo deve ser emitido no ato do pagamento. Tá? Por quê? Porque se você deixar para emitir 2 meses depois, você já bagunçou o seu carnê-leão, o seu pagamento do imposto. Tá? Então, se você... Claro que quando fala no ato do pagamento, não quer dizer que tem que ser exatamente naquele momento ou naquele dia, mas tem que ser dentro daquele mês, né? A emissão daquele recibo dentro do portal. Por quê? Se você emitir com data retroativa, você vai ter que pagar a diferença do imposto com multa e juros. E dependendo do período em que você emitiu o recibo, dependendo do tempo em que demorar para que você tenha acesso ou que você faça, daí você paga uma multa por ter feito fora do prazo. Então, não tem que ser feito ali dentro do mês, por isso que a gente está aqui para ajudar, inclusive as secretárias, o pessoal dos consultórios, para nos falar. Então, eu não vou me ater muito a esses detalhes, porque basicamente a gente já venceu tudo isso. Vamos direto à parte prática. Onde fazemos isso? Bom, temos 2 canais para fazer a emissão desses documentos. O primeiro deles é pelo próprio celular. Tem um aplicativo da Receita. Vocês continuam vendo minha tela, correto? Tem um aplicativo da Receita que chama Receita Federal. Você vai lá na loja de aplicativos, baixa esse aplicativo, faz o login desse aplicativo com a senha Gov, né? Então, se alguém também tiver dificuldade com a senha Gov, pede ajuda para a nossa equipe, que a gente ajuda vocês a conseguir o nível ouro lá da conta Gov para ter acesso a tudo. Então, quem já tem certificado digital, por exemplo, já consegue acessar com o certificado, mudar a senha, fazer verificação de 2 etapas, etc. E a outra forma é fazer pelo portal. Eu vou ensinar a gente fazer pelo portal, porque é muito mais fácil fazer pelo portal, e a realidade da maioria dos consultórios é que a secretária vai fazer no computador, ela não vai ficar com o celular do médico na mão para fazer, ela vai acessar pelo computador para emitir, até porque para imprimir fica mais fácil, né? Mas existe sim a possibilidade de fazer pelo aplicativo, o teu próprio médico pode fazer ali na hora com o paciente, é bem simples, não tem muito segredo, só vai precisar de alguns dados, tá? Então eu vou mudar aqui a tela da apresentação. Vocês continuam vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Quem ainda não segue a gente lá no Instagram, nas redes sociais, fica aí a dica, né? Sempre está colocando informações, novidades lá, tá? Esse caminho para emissão pelo computador, embora o serviço chame Receita Saúde, a pessoa vai entrar como se ela estivesse entrando na função do carnê-leão, nesse link aqui, que depois também nós vamos mandar pelo WhatsApp aí para todo mundo, o link e a gravação desse momento aqui para facilitar. Então, como que funciona? Vai entrar nesse endereço, né, vai clicar lá como se com a senha Gov para iniciar ou com a senha Gov ou com certificado digital, e ele vai vir para esta tela aqui, né? O carnê-leão vai sempre estar na competência do ano atual. Se precisar retroagir, aqui no botãozinho você pode mudar a data, tá? E o primeiro passo que tem que ser feito é entrar nessa tela de configurações e fazer o cadastro, tá? do médico, do profissional. Porque só pelo fato de você ter acesso à conta Gov,
não quer dizer que você está cadastrado na funcionalidade do Carnê-Leão ou do Receita Saúde. Mesmo pelo aplicativo, para quem vai entrar no aplicativo para fazer na função Receita Saúde, precisa primeiro fazer esse cadastro que nós estamos fazendo aqui. Não tem segredo, são perguntas muito simples, tá? Então, o primeiro passo é entrar em configuração, responder todas as perguntas. Depois ele vai mudar para a tela de identificação. Vocês podem ver que alguns dados foram escondidos, ocultos, por conta da lei da proteção de dados, tá? Então ele vai para essa tela para você colocar os dados, telefone, endereço. No caso aqui nós utilizamos um médico, né? Então quando a gente selecionou a ocupação de médico, tem que colocar o número do registro profissional. Nós tivemos relatos de alguns profissionais que não conseguiram se cadastrar porque há uma validação entre o número do CRM no cadastro do CRM com o cadastro da Receita. Então, se caso alguém tiver esse problema, precisa entrar em contato com o CRM para ver se tem alguma atualização que precisa ser feita. Mas na maioria dos casos que a gente teve acesso, funcionou normal. Quando entra direto pelo Carnê-Leão da internet, não pelo aplicativo, e faz esse cadastro, aí ele localiza o profissional pelo CRM, pelo CPF e pelo CRM, ok? Então, depois de feito o cadastro, aí já pode começar a usar. Então, o processo de emissão é feito aqui dentro dos rendimentos. Então, você vai vir na função rendimentos, clicar na função Receita Saúde. Veja, nós estamos dentro da plataforma do Carnê-Leão. Então, dentro do Carnê-Leão, nós também temos a possibilidade de colocar outros tipos de rendimento que não da Receita Saúde. Mas aqui o objeto é a Receita Saúde, então, nesse caso, a gente clica na opção Receita Saúde, ele vai mostrar essa tela aqui, que é a emissão do recibo. Veja que também são pouquíssimas informações. CPF do pagador, quem que é o pagador? Isso é algo que também já é claro, acredito eu, para a maioria de todos nós, principalmente para quem é pediatra, já tem essa habilidade, né? O pagador, muitas vezes, não é o paciente, não é o beneficiário do serviço. O pagador pode ser o pai ou a mãe, e o paciente, o beneficiário, pode ser o filho ou um outro parente, uma outra pessoa. Então, isso, para fins de tributação na Receita Federal, faz toda a diferença. Porque se eu sou o pai e eu levo meu filho ao médico, eu paguei, para que eu possa utilizar esse recibo como dedução na minha declaração, o meu filho também tem que ser meu dependente. Então, por isso que tem essa observação, quem é o pagador e quem é o beneficiário. Se o pagador e o beneficiário for a mesma pessoa, você vai colocar o CPF e clicar que é a mesma pessoa. O valor que ele está pagando, o valor do serviço, qual foi a data? Aqui também temos que tomar muito cuidado, porque, veja, pode acontecer de você não conseguir fazer os recibos no mesmo dia. A gente tem alguns profissionais que a gente atende aqui, que principalmente psicólogos, né? Eles criaram um hábito de, no final do mês, emitir os recibos dos pacientes que eles foram atendendo ali ao longo do mês, né? Então, só tem que tomar cuidado, porque quando você informar a data do pagamento, dependendo do período que essa data, o quão distante ela tiver da data, o quão distante essa data tiver do momento, ela vai ter outros impactos. Então, na dúvida, coloque a data de hoje, né? Então, digamos que você foi lá no final do mês emitir os recibos dos pacientes todos. Então, não coloca que ele pagou lá no dia 10, coloca que ele pagou hoje, dia 30, tá? Para você não ter problemas depois com essa diferenciação de datas de apuração, tá? E como o livro caixa ele é levado em consideração no regime de caixa, ele leva em consideração a data do efetivo, da efetiva entrada do dinheiro, então é sempre a data do pagamento vai ser a data da base de cálculo do imposto. Então tem que tomar cuidado com isso. A ocupação, no caso, aqui vai abrir uma janela para a pessoa escolher, né, se é médico, dentista, fisioterapeuta. O número do CRM do profissional, que esse aqui é um número fictício,
que a gente puxou, e aí aqui a descrição que você vai colocar livremente também. Consulta médica, procedimento, exame, etc. Antes de eu ir para a próxima tela, eu recebi uma pergunta aqui no chat, eu vou fazer um parêntese para responder. Boa tarde. Se o paciente for um recém-nascido e não tiver CPF ainda. Bom, hoje, quando faz a certidão de nascimento, já sai o CPF junto ali. Né? Não acontece mais, não é como antigamente que você tinha que ir lá na Receita Federal fazer o CPF. Hoje o cartório, quando ele emite a certidão de nascimento, ele já na própria certidão tem o número do CPF. Mas considerando que possa acontecer em algum momento de não ter o CPF ainda do paciente, você tem duas alternativas. Combinar com o pai, se ele quer que o recibo seja emitido só em nome do pai, sem levar em consideração que foi o beneficiário, o filho recém-nascido que ainda não tem CPF, ou se ele prefere esperar ele fazer o registro do bebê para ter o número do CPF para depois você emitir o recibo. E aí você emite na data que estiver sendo feito ali. Porque não tem como você colocar que o beneficiário é uma pessoa que não tem CPF. O sistema não aceita. Não existe essa possibilidade, até porque essa regra já existe há algum tempo, do CPF ser criado ali na data do registro de nascimento no cartório de títulos e documentos, tá? Aliás, do cartório de registro de pessoas naturais. Respondi a pergunta? Alguém ficou com alguma outra dúvida? Ah, ok, obrigado. Bom, então vamos lá. Voltando aqui, vocês ainda continuam vendo a tela, né? Aqui a gente escondeu alguns dados, né? Porque é um recibo que foi feito, porque a plataforma não tem uma funcionalidade de teste, então você tem que fazer como se fosse real, e aí só aceita dados reais. Então, para a gente não ter problema, eu fiz um recibo de R$1 de um cliente nosso, que eu pedi autorização dele para isso, e depois a gente cancelou, tá? Então, ele vai emitir esse documento aqui com essa cara, né, com a data da emissão, o valor que foi pago. Aqui em cima vai sair o CPF do médico e o número do recibo. Depois aqui a inscrição da situação do recibo, se ele está válido ou cancelado, tá? Quem foi o pagador, quem foi o beneficiário com o CPF, nome completo. Então, você só coloca o CPF e ele já vai trazer da Receita Federal os dados. Os dados do profissional, a descrição do serviço que foi prestado e a data da emissão. Então, ele gera isso aqui num PDF que você pode imprimir ou transmitir para alguém pelo WhatsApp ou etc. Mas não é mais necessário imprimir isso aqui. Por quê? Porque no momento em que você fizer a emissão do recibo, nós fizemos alguns testes aí desde que a plataforma entrou em vigor para a gente validar. E é simultâneo. Esse recibo foi feito em meu nome, né? Eu pedi autorização para o cliente para utilizar. E aí, quando a gente clicou em emitir o recibo, já no meu celular subiu o pop-up dizendo que foi emitido. Eu vou até ler a mensagem aqui, eu não abri para a gente poder falar com vocês. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Não, ela já subiu. Ah, está aqui sim, ó. Sobe um pop-up assim, ó. Recibo do IRPF X, né, no valor de X do médico fulano de tal. Então veja que a coisa ela vai tomando um caminho. Então também não vai ser mais possível, né, aquele profissional de saúde que de repente emite um recibo em nome de qualquer pessoa lá só para não vai mais. Também a pessoa vai saber que saiu um recibo no nome dela, certo? Bom, da minha parte era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou passar a palavra agora para a Vanessa, se ela tiver algum ponto extra para trazer ou algum complemento. Se eu esqueci de alguma coisa, Vanessa, ajuda aí. E eu estou depois à disposição para esclarecimentos, perguntas e abro a palavra aí a todos que quiserem se manifestar.
Acho que o Marcos foi bem claro na colocação dele. Hoje cedo a gente fez alguns testes e a gente ficou até assim, nossa, a Receita Federal ela está com tudo para tentar pegar o que ela puder. Então, acho que o melhor que a gente faz é seguir certinho com os recibos, né? Emitindo sempre na data de pagamento. Recebeu do cliente, já tira um tempinho lá durante o dia, se organiza e emite o recibo. Ah, não consegui emitir hoje, amanhã pela manhã já emite, mas ter sempre esse cuidado da emissão do recibo, porque realmente só vai valer a hora quando a gente emitir o recibo no portal. E caso passe batido e o paciente venha do outro ano pedir o recibo desse ano, não vai ser mais possível emitir. Então, seria isso. Se alguém daqui tiver alguma dúvida quando for começar a fazer, quando for emitir, pode chamar a gente lá no WhatsApp, que a gente vai dando um suporte, vai ajudando no que a gente tem conhecimento. E seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? No momento, não. Vanessa, obrigado. Qualquer coisa, eu grifo ali no WhatsApp, né? Obrigado, doutora. Esse ponto que a Vanessa colocou, eu até queria aproveitar para fazer uma observação em relação a isso. Todos os anos isso acontece. Desde que eu comecei a trabalhar com isso e fazer declaração de imposto de renda, eu vejo isso acontecer. É muito comum o paciente, até às vezes para ter um desconto no pagamento dos honorários, ele dizer que ele não quer nota, que ele não quer o recibo, que não precisa, né? O psicólogo geralmente faz isso, né? Não, sem nota, depois... Quando chega lá no ano que vem, na época da declaração, sempre tem um surtado na vida que chega e fala assim, olha, eu paguei o valor de X no dia tal e eu quero o recibo para colocar na declaração do imposto de renda. Por quê? Porque quando ele vai fazer a declaração dele, a vida muda, né? Então, hoje, dia 7 de janeiro, a vida da pessoa está de uma forma, ela não é CLT, ela trabalha autônoma, ela não declara nada, ela nem faz declaração de imposto de renda. Só que em algum momento do ano ela arrumou um emprego, começa a trabalhar, tem imposto na fonte, a hora que ela vai fazer a declaração, ela tem imposto a pagar. E aí ela se desespera porque ela precisa arrumar alguma forma de deduzir. Aí ela vai olhar para trás e ver o que ela paga. Eu paguei o dentista que eu fui lá em janeiro e tal, eu vou pedir o recibo para ele. E aí sempre bate isso aqui, né, Vanessa? Todos os anos acontece isso. Na época da declaração, a secretária liga para a gente, fala assim, desesperada, falando que o paciente pediu a nota, mas a nota não foi emitida. Não tem nota para fazer, porque ele combinou que não ia fazer, ou porque esqueceu de fazer. Acontece muitas vezes, principalmente no comecinho ali do consultório, às vezes a secretária está tão cheia de coisas para fazer e esquece daquela emissão de recibo, ou da própria nota fiscal, a maioria hoje já é nota fiscal. E aí, qual que era a solução que se encontrava? Fazia um recibo na pessoa física do médico, incluía isso na declaração da pessoa física e pronto. Isso não vai mais ser possível, tá? Porque se você emitir um recibo de janeiro, de janeiro de 2025, em abril de 2026, você vai ter uma multa para pagar, além de recolher o imposto do carnê-leão daquela competência janeiro, se for o caso, né, que vai inviabilizar esse processo. Então, esse jeitinho não vai existir mais. Por isso que eu volto a falar. Quem precisar de um planejamento tributário, fale conosco, porque talvez valha a pena abrir a empresa, emitir a nota para os pacientes e parar de sofrer com esse tipo de problema, né, Vanessa? Exatamente. Inclusive, essa semana a gente está falando bastante, não sei se vocês viram, de uma nova novidade também que a Receita Federal colocou, que a partir de 1 de janeiro,
as transações bancárias de Pix acima de 5 mil para pessoa física e acima de 15 mil para pessoa jurídica, elas estão automaticamente já informadas para a Receita Federal. Os bancos, eles vão transmitir uma declaração informando essa transação bancária. Então, assim, as chances de ter fiscalização, da Receita buscar mais esses pagamentos efetuados sem comprovação vai ser muito grande. É isso aí, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo prestígio e a participação de todos. Eu espero que eu tenha conseguido suprir aí as principais dúvidas de como fazer, etc. Mais uma vez, a nossa equipe está à disposição de todos aí. Chama a gente lá no WhatsApp se preciso for. E aí a Ana, a Vanessa vai fazer o direcionamento para vocês para poder resolver isso aí, tá bom? E, mais uma vez, avaliem a possibilidade de não trabalhar como pessoa física, né? O cerco tributário, ele vem se fechando. Esse ano nós vamos falar muito, inclusive nós estamos planejando um evento que nós vamos falar com os médicos, os profissionais da saúde propriamente dito, em relação à reforma tributária, né? Tem umas coisas novas que vão vir aí para 2026. Algumas já estão aprovadas, outras ainda estão em trâmite, mas que vão ser aprovadas certamente. Então, cada vez mais vai ficar o cerco fechado em torno da pessoa física, porque o acompanhamento fiscal vai aumentar muito. Quando entrar em vigor a não cumulatividade plena, que isso é um assunto para depois, mas está relacionada lá com a reforma tributária, não vai existir mais a história do sem nota, tá? Por quê? Porque para todo mundo vai precisar de nota, porque como os impostos eles não vão ser, vão ser cumulativos, ou seja, você vai pagar imposto sobre a diferença entre o que você ganhou e o que você gastou na operação das empresas, por exemplo, não vai mais existir nota, porque ninguém vai querer comprar sem nota, porque vai estar deixando de ter crédito tributário em torno daquilo lá. Então, o cerco vai se fechando, de certa forma, e aí a pessoa física é a parte frágil desse negócio, porque a jurídica tem um arcabouço de documentos fiscais e também de declarações que ela faz mensalmente, que ela consegue acompanhar. E a pessoa física, ela vai estar sempre exposta e sujeita a possíveis demandas fiscais aí, e muito provavelmente, depois da reforma tributária, eles vão fazer também uma reforma da renda, porque hoje a reforma tributária que nós estamos discutindo atualmente é a reforma do consumo, né? Então, são os impostos incidentes sobre o consumo de bens e serviços. Logo depois disso, muito provavelmente, nós vamos viver a reforma da tributação da renda, do imposto de renda, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Então, tudo vai mudar, né? Se a gente for olhar para fora, para outros países que já têm regimes parecidos com o que se está caminhando no Brasil, a gente também vai ter uma reforma da renda aqui que vai, de certa forma, fechar o cerco também. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela participação e continuem acompanhando a gente lá nas redes sociais. A gente vai estar sempre colocando informações e novas orientações lá e estamos à disposição para tudo, ok, gente? Muito obrigado.